Imagine por um momento algo que quase ninguém na Terra jamais compreenderá plenamente. Na superfície da Lua, até hoje, existe uma fotografia de família. Não é um monumento de pedra, não é uma bandeira, nem um equipamento tecnológico. É simplesmente a imagem de um pai, uma mãe e 2 meninos pequenos. Todos estão sorrindo. A fotografia foi selada em plástico para que pudesse resistir à radiação, ao vácuo e às variações de temperatura de mais de 250 graus. E o homem que a deixou lá sabia perfeitamente que nunca voltaria para buscá-la. Se histórias como essa te fascinam, então fique comigo até o final e compartilhe este texto com alguém que acredita já conhecer a história das missões lunares. Porque o que começa aqui como uma história sobre glória, coragem e o maior triunfo da humanidade é, na verdade, também uma história sobre perda, silêncio e uma pergunta que até hoje permanece sem resposta. Eu tinha 36 anos quando pousei na Lua e eu não fui o único entre os astronautas do programa Apollo que mais tarde lutou com algo difícil de colocar em palavras. Até hoje aquela fotografia continua lá em cima. No verso está escrito à mão: esta é a família do astronauta Charlie Duke, do planeta Terra. Pousou na Lua em 21 de abril de 1972. Mais de 50 anos se passaram e ninguém voltou para buscá-la. Não porque a tecnologia nunca tenha existido para isso. Não porque uma missão assim fosse perigosamente impossível ou financeiramente inviável. E também não porque ninguém tenha tentado organizar um caminho de volta. Existe um motivo concreto para isso. E Charles Duke, o homem que deixou aquela fotografia ali e que até hoje continua sendo a pessoa mais jovem que já pisou em outro mundo, conhece esse motivo. Ele fala sobre isso há décadas. Mas a versão que ele conta em igrejas, em eventos comemorativos e diante do público é apenas uma parte da verdade. O resto dessa história não está gravado em placas comemorativas, nem aparece nos documentários oficiais da NASA. Ele está escondido em planilhas de orçamento, em anotações de cortes, em memorandos internos e nas silenciosas crises emocionais de toda uma geração de astronautas que voltou da Lua e percebeu que havia vivido algo para o qual o mundo deles não tinha espaço. A decisão de não retornar permanentemente à Lua já havia sido tomada antes mesmo de Duke decolar, antes de ele colocar a fotografia da sua família no pó cinza, antes de subir novamente a escada do módulo lunar, antes de a escotilha se fechar atrás dele. A porta já estava fechada. Ele simplesmente ainda não sabia. Charles Duke tinha 36 anos, quando, em 21 de abril de 1972, desceu a escada do módulo lunar Orion e pisou no Planalto de Descartes. Com isso, tornou-se a pessoa mais jovem a estar em outro mundo. Esse recorde nunca foi quebrado. Seu pulso no momento do lançamento estava em 144 batimentos por minuto. Ao redor dele, a superfície parecia uma praia que nunca havia sido tocada por um oceano. O regolito, a camada superior do solo lunar, era um pó cinza extremamente fino que nunca havia sido compactado por peso algum. Ele registrava cada pegada perfeitamente. As marcas dos seus passos permaneciam claras e nítidas no pó, como se o chão tivesse acabado de começar a endurecer. Acima dele havia um céu que não era azul escuro nem cinza. Era completamente preto, tão preto quanto uma tela quando falta energia. As estrelas não podiam ser vistas sob o brilho intenso do sol. Embora o espaço começasse apenas alguns centímetros acima do seu capacete, ele conseguia enxergar quilômetros em todas as direções. Sem atmosfera, não havia névoa, não havia horizonte borrado, nem contornos suaves. Apenas as vastas planícies das terras altas que pareciam se estender infinitamente. Mais ao longe, erguiam-se montanhas que haviam sido nomeadas por geólogos que nunca haviam pisado na Lua. Duke e seu comandante, John Young, passaram 71 horas na superfície. Dirigiram o veículo lunar por crateras antigas, instalaram instrumentos sísmicos e coletaram 95 quilos de amostras de rochas. Cientistas na Terra estudariam aquelas pedras durante décadas. Por todos os padrões técnicos, a Apollo 16 foi uma missão perfeita, um triunfo da engenharia, uma prova do que os seres humanos são capazes de fazer quando direcionam
todo o seu conhecimento, ambição e recursos para um único objetivo. Em 27 de abril de 1972, Duke retornou à Terra. Houve apertos de mão, desfiles, câmeras e registros nos livros de história. E depois, como ele descreveria mais tarde, veio o silêncio. As pessoas esperavam que ele voltasse transformado, eufórico, cheio de energia, como alguém que tivesse experimentado uma espécie de iluminação visível. Em vez disso, diante delas estava um homem que nem mesmo sabia explicar exatamente o que havia vivido. Nos anos seguintes, ele procurou algo que pudesse suportar, mesmo que remotamente, o peso do que havia sentido na Lua. Em 1975, ele deixou a NASA. Seus projetos empresariais fracassaram. Seu casamento entrou em uma crise profunda. Sua esposa Dorothy, que todos chamavam de Dottie, já vinha enfrentando dificuldades muito antes da missão. A viagem à Lua não curou esses problemas. Anos depois, Duke lembraria daquele período dizendo que tinha 36 anos. Seu casamento estava à beira do colapso e sua família, com 2 filhos pequenos, estava perigosamente próxima de um divórcio. O homem que havia caminhado na Lua quase perdeu tudo na Terra. Essa história, em algum momento, tem uma reviravolta e voltaremos a ela. Mas, paralelamente, existe outra história. Uma que não começou na sala de estar de Duke, mas nos corredores da Casa Branca. 2 anos antes de a Apollo 16 sequer decolar, o futuro da NASA já havia sido decidido. E as pessoas que tomaram essas decisões nunca tinham visto o espaço com os próprios olhos. Existe um detalhe dessa época que quase nunca aparece nos documentários comemorativos. Não é um momento dramático, nenhuma explosão, nenhum quase desastre, nenhuma fotografia icônica. É apenas uma linha em um documento de orçamento. Mas essa linha mudou tudo. Em 2 de setembro de 1970, 19 meses antes de Charles Duke colocar o pé na Lua, a NASA anunciou que as missões Apollo 18 e 19 seriam canceladas. Não houve grande protesto público, nenhuma audiência no Congresso que alterasse essa decisão. O anúncio veio na linguagem fria da burocracia: restrições orçamentárias, redistribuição de recursos, priorização de programas futuros, termos que escondiam a verdadeira dimensão da decisão. A Apollo 20 já havia sido cancelada 8 meses antes, em janeiro. Em apenas um ano, 3 missões lunares planejadas desapareceram. Os locais de pouso já haviam sido escolhidos, os objetivos científicos definidos. Lugares como a cratera Gassendi, Copérnicus ou Tycho já estavam marcados nos mapas dos astronautas. E de repente, essas missões simplesmente deixaram de existir. Os astronautas que haviam treinado durante anos para esses voos entenderam imediatamente o que aquilo significava. Bill Pogue, que estava designado para uma das missões canceladas, diria mais tarde que a notícia foi como levar uma pancada de martelo. Não foi totalmente inesperado. Muitos já vinham percebendo os sinais há meses, mas ainda assim foi brutalmente definitivo. Dick Gordon, outro astronauta, foi aconselhado por um colega a concentrar sua carreira no programa Skylab. Mas Gordon se recusou a aceitar isso. Ele manteve a esperança de um dia pisar na Lua. Essa chance nunca veio. Isso não se encaixa na versão gloriosa da história do programa Apollo que normalmente ouvimos, porque os cancelamentos aconteceram enquanto homens continuavam treinando, continuavam vestindo trajes espaciais, continuavam passando por simulações e continuavam estudando geologia lunar para lugares que nunca chegariam a pisar. Mas por baixo desses cancelamentos havia ainda uma decisão mais profunda. Já em 1968, antes mesmo de um único foguete Saturn V ter partido rumo à Lua, o administrador da NASA, James Webb, decidiu não financiar a linha de produção desses foguetes além das 15 unidades já encomendadas. Nenhum outro seria construído. Essa decisão foi tomada antes mesmo de o mundo ver que um pouso lunar era realmente possível. Quando Charles Duke caminhava sobre o Planalto de Descartes, em abril de 1972, a produção do foguete Saturn V já havia sido encerrada 4 anos antes. As fábricas capazes de construí-lo estavam fechadas. Os engenheiros que possuíam o conhecimento necessário já haviam encontrado novos empregos. Voltar à Lua não exigiria apenas dinheiro, significaria reconstruir todo o sistema desde o início. E ainda assim, quase ninguém em Washington falava isso abertamente.
Oficialmente, tudo se resumia a custos. A Guerra do Vietnã consumia enormes quantias do orçamento americano. Ao mesmo tempo, o programa lunar soviético havia praticamente colapsado após vários lançamentos de foguetes fracassados. A corrida havia sido vencida e, sem competição, também desapareceu a pressão política. Mas o dinheiro sozinho não explica o silêncio que veio depois. Historiadores que mais tarde analisaram documentos internos da NASA encontraram indícios de um período de choque institucional dentro da agência. Uma sensação de que algo gigantesco estava terminando e ninguém sabia exatamente o que deveria vir depois. Publicamente, não se podia falar disso. Em comunicados à imprensa, não havia espaço para luto. Em agosto de 1971, o presidente Richard Nixon foi ainda mais longe. Seu gabinete sugeriu cancelar também os 2 últimos pousos lunares planejados, Apollo 16 e Apollo 17. Naquele momento, Charles Duke já treinava. Havia anos para o seu voo. Faltavam apenas 9 meses para o lançamento. Curiosamente, a resistência contra esse cancelamento não veio de argumentos científicos, nem de preocupação com os astronautas. Veio de cálculo político. Um alto funcionário da Casa Branca, Caspar Weinberger, advertiu Nixon em um memorando interno que cancelar completamente as missões lunares faria os Estados Unidos parecerem aos olhos do mundo uma nação de segunda categoria. Nixon acabou permitindo que as 2 missões acontecessem, mas por muito pouco. E no mesmo memorando que salvou o voo de Duke, já aparecia outra recomendação. Caso as missões fossem canceladas, deveria ser dito publicamente que a Apollo 15 já havia produzido tantos dados científicos que os Estados Unidos poderiam agora passar mais cedo para o próximo grande projeto. Esse projeto já tinha nome, o Space Shuttle. Em outras palavras, o substituto do programa lunar já estava pronto. Faltava apenas uma justificativa para explicar a transição. Nos planos políticos, a Lua já era considerada uma história concluída. Quando a Apollo 16 partiu em abril de 1972, ela voava com equipamentos de um programa cuja linha de produção já havia sido encerrada, cujo objetivo político já havia sido alcançado e cujo fim já estava sendo calculado em Washington. Oficialmente, a missão foi um triunfo. Na realidade, ela também foi uma despedida. E havia ainda outra coisa, um padrão entre os homens que realmente haviam caminhado na Lua. Um padrão sobre o qual quase ninguém falava na época. Esse padrão não apareceu em nenhum relatório oficial de missão. Não foi mencionado em coletivas de imprensa, nem nos documentários comemorativos da NASA. Mas anos depois, quando historiadores, jornalistas e psicólogos começaram a observar com mais atenção as vidas dos astronautas do programa Apollo, algo surgiu que era difícil ignorar. Buzz Aldrin, o segundo homem na Lua, voltou para casa como um herói nacional. Mas por trás das câmeras, começou para ele um período longo e difícil. Ele lutou contra a depressão, contra o alcoolismo e contra a sensação de que já havia atingido o ponto mais alto de sua vida. Em uma entrevista, ele disse certa vez que havia alcançado o topo e depois disso, não havia nada mais alto. A ideia de voltar para uma vida comum após participar do maior feito da história da humanidade era quase impossível de suportar. Edgar Mitchell, que pousou na Lua com a Apollo 14, viveu durante a viagem de volta à Terra uma experiência espiritual profunda. Ele começou a acreditar que a consciência humana era algo mais do que apenas um produto de processos biológicos. Mais tarde, fundou um instituto dedicado ao estudo das chamadas ciências noéticas, uma investigação sobre intuição, consciência e conhecimento interior. Muitos cientistas consideraram suas ideias especulativas demais, mas Mitchell estava convencido de que ver a Terra do espaço havia mudado para sempre sua percepção da realidade. Alan Bean, astronauta da Apollo 12, escolheu um caminho completamente diferente depois de deixar a NASA. Ele se tornou artista. Durante décadas, pintou quadros da Lua, não porque faltassem fotografias, mas porque tentava capturar algo que as câmeras não conseguiam registrar, a sensação de ter estado lá. Em algumas de suas pinturas, ele até misturava minúsculas partículas de poeira lunar que ainda estavam presas ao seu traje espacial. Para ele, a arte era a única forma de manter uma ligação
ligação com aquele lugar. Charles Duke também passou por anos de desorientação depois de deixar a NASA em 1975. Negócios fracassaram. Seu casamento quase terminou. Sua esposa Dottie contaria mais tarde que naquele período chegou a ficar tão desesperada que pensou em tirar a própria vida. Ela esperava que depois da carreira de Duke na NASA, finalmente a família pudesse se tornar o centro da vida deles. Mas em vez disso, ele continuava, procurando um novo desafio, um novo topo. Mas como superar uma viagem à Lua? Essa foi uma pergunta que o próprio Duke fez em certa ocasião durante uma entrevista. O que vem depois do ponto mais alto que um ser humano pode alcançar? Para onde se vai quando já se esteve em outro mundo? Os fatos são simples. 12 pessoas caminharam na Lua, e dentro de poucos anos após o retorno, vários deles enfrentaram profundas crises pessoais. Aldrin lutou contra o álcool. Mitchell voltou-se para questões espirituais. Bean buscou consolo na arte. Duke passou por uma crise no casamento e por uma fase de profunda busca existencial. Esses não eram homens comuns. Eles haviam sido cuidadosamente selecionados, testados psicologicamente, treinados militarmente e eram tecnicamente brilhantes. A sociedade os via como as pessoas mais estáveis e capazes de sua geração. E ainda assim, a experiência da Lua parecia ter mudado algo dentro deles. A NASA não tinha um modelo para lidar com isso. No Batnoan Misikis. Havia departamento para as consequências emocionais de uma viagem a outro mundo. Nos registros das missões existiam dados sobre batimentos cardíacos, consumo de combustível e amostras de rocha. Mas nada sobre aquilo que esses homens trouxeram dentro de si quando voltaram. De maneira informal, alguns observadores começaram a suspeitar que essas experiências talvez fossem parte da razão pela qual o programa nunca foi realmente continuado. Não porque alguém tivesse declarado oficialmente que a Lua era perigosa para a mente humana, mas porque ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo que os astronautas estavam descrevendo. Porque muitos deles relatavam algo que mais tarde receberia um nome: o chamado efeito de visão geral, o Overview Effect. Pesquisadores que ao longo dos anos analisaram relatos de astronautas perceberam um fenômeno recorrente. Pessoas que haviam visto a Terra do espaço descreviam uma mudança profunda na forma como percebiam o mundo. Em órbita terrestre, nosso planeta parece grande, cheio de detalhes e vivo. Podem-se ver continentes, faixas de nuvens, oceanos e cidades. Mas da Lua, tudo muda. A Terra se reduz a uma pequena esfera suspensa no espaço negro, não maior que uma unha quando se estica o braço. E dentro dessa pequena esfera está tudo o que conhecemos. Cada língua, cada nação, cada guerra, cada amor, cada história. Charles Duke contou mais tarde que estava parado nos planaltos de Descartes, olhando para aquela pequena esfera azul. E, em vez de sentir orgulho ou triunfo, sentiu outra coisa: responsabilidade. Como se a distância tivesse invertido algo dentro de sua mente. Como se observar toda a humanidade a quase 400 mil quilômetros de distância lembrasse o quão frágil tudo era. Muitos astronautas do programa Apollo disseram que essa sensação nunca mais os deixou depois que voltaram à Terra. Ela permaneceu e não se encaixava no mundo para o qual retornaram, porque o programa que os havia levado à Lua nascera de um motivo muito específico: a Guerra Fria. Os Estados Unidos queriam provar que seu sistema político era mais forte, mais inovador e mais determinado do que o da União Soviética. A Lua era menos um destino e mais um símbolo. Mas, em 1972, enquanto Duke caminhava na Lua, a realidade na Terra já estava mudando. A Guerra do Vietnã abalava a sociedade americana. A confiança nas instituições políticas começava a se desfazer. Pouco depois, o escândalo de Watergate mergulharia o governo em uma das maiores crises da história moderna dos Estados Unidos. A narrativa nacional que sustentava o programa Apollo começava a perder força. Durante décadas, os americanos haviam acreditado em uma ideia simples: se você direcionar recursos suficientes, disciplina e vontade para um problema, pode alcançar qualquer coisa, até mesmo a Lua. Mas quando esse objetivo finalmente foi alcançado, surgiu uma pergunta inesperada.
inesperada. Alguns historiadores hoje argumentam que o programa Apollo sempre foi também uma afirmação cultural. Não se tratava apenas de ciência ou descoberta. Tratava-se de mostrar ao mundo do que um país era capaz quando acreditava em si mesmo. Quando essa prova foi apresentada, o projeto perdeu parte de seu significado político. E enquanto a nação se voltava para novos problemas, os homens que haviam estado na Lua se encontraram de repente em um mundo que mal compreendia aquilo que eles tinham vivido. Muitos deles levaram anos para encontrar um novo propósito. Charles Duke finalmente encontrou o seu em 1978. Ele se tornou um cristão profundamente comprometido e começou a falar abertamente sobre sua fé. Em palestras, às vezes ele diz que sua caminhada na Lua durou apenas 3 dias, mas sua caminhada com Deus, diz ele, dura uma vida inteira. Para ele, a Lua foi um momento que levantou perguntas que a tecnologia sozinha não podia responder. A fé lhe deu uma estrutura para viver com essas perguntas. Mesmo que alguém não compartilhe dessa visão religiosa, uma realidade permanece. Um homem viajou para a Lua aos 36 anos, tornou-se a pessoa mais jovem da história a pisar em outro mundo e voltou para casa sem saber o que deveria vir depois. E essa pergunta não foi apenas dele. Ela também passou a existir para toda essa exploração espacial. A NASA sempre foi, antes de tudo, uma organização técnica. Ela construía foguetes, planejava missões e resolvia problemas de engenharia. Para questões filosóficas, não havia um departamento. Ninguém dentro da agência tinha como tarefa explicar o que realmente significava quando seres humanos pisavam em outro mundo pela primeira vez e depois simplesmente voltavam para casa. Se olharmos para todos os documentos, decisões e acontecimentos em conjunto, torna-se claro que o fim do programa Apollo não pode ser explicado apenas por cortes de orçamento ou decisões políticas. Esses fatores tiveram grande importância, mas não contam toda a história. A Guerra Fria havia dado à NASA uma missão clara. Os Estados Unidos queriam ser os primeiros a chegar à Lua. Esse objetivo era simples, mensurável e politicamente poderoso. Mas, assim que ele foi alcançado, faltou uma nova visão grande o suficiente para mobilizar a mesma energia. A Lua nunca foi realmente o objetivo final. Ela foi mais um símbolo do que os seres humanos são capazes de fazer quando decidem enfrentar algo aparentemente impossível. Quando essa prova foi realizada, a própria viagem perdeu seu propósito político. Muitos anos depois, já mais velho, Charles Duke falava sobre esse período em eventos públicos. Pessoas que o encontraram em conferências espaciais, igrejas ou universidades costumam descrevê-lo como alguém gentil e paciente. Ele aperta mãos, responde perguntas, escuta com atenção, até mesmo as perguntas difíceis. Em uma visita a uma escola alguns anos atrás, ele conversava com um grupo de crianças que havia acabado de estudar as missões lunares. Elas fizeram muitas perguntas. Como é a poeira da Lua? Como a Terra aparece vista de lá? Como foi o lançamento do foguete? Então, um aluno perguntou algo diferente. Por que nós nunca voltamos? Duke ficou em silêncio por um momento. Não muito tempo, mas o suficiente para que o silêncio na sala fosse percebido. Por fim, ele respondeu que aquela era uma pergunta muito boa e que ele próprio pensava nela há 50 anos. Talvez essa pequena pausa diga mais do que qualquer explicação oficial, porque a resposta completa inclui coisas que raramente são ditas juntas: missões canceladas, fábricas fechadas, prioridades políticas, crises pessoais e o fato de que o mundo, após a maior aventura da história da humanidade, passou surpreendentemente rápido para outros assuntos. E enquanto tudo isso acontecia, aquela fotografia ainda estava lá na Lua. Ela permanece nas terras altas de Descartes. Há mais de 50 anos presencia o ciclo interminável de dia e noite lunares. Radiação cósmica atinge sua superfície. As temperaturas sobem e descem em extremos violentos. Metais, com o tempo, tornam-se frágeis sob condições assim. Talvez o plástico que protegia a fotografia já tenha se desintegrado. Talvez a imagem tenha desaparecido há muito tempo.
Mas um fato permanece. Um ser humano deixou o retrato de sua família em outro mundo. Ele escreveu os nomes deles à mão no verso. Depois colocou a fotografia no pó cinza. Virou-se e caminhou de volta até a escada de sua nave. Alguns minutos depois, a escotilha se fechou atrás dele. Ele não sabia que nunca mais veria aquele lugar. Não porque não quisesse voltar, mas porque a decisão já havia sido tomada. O foguete Saturn V, que poderia tê-lo levado de volta, realmente existiu por algum tempo. Alguns exemplares ficaram durante anos em hangares ou museus na Flórida, mas a linha de produção que poderia construir novos foguetes já havia sido encerrada anos antes. Ao mesmo tempo, o governo preparava uma nova história para contar. Uma história na qual o Space Shuttle representaria o futuro e na qual a Lua, de repente, parecia pertencer ao passado. Assim aconteceu que Charles Duke deixou a fotografia de sua família em outro mundo, enquanto o programa que o levou até lá já estava sendo silenciosamente encerrado. A missão havia sido um sucesso e, ao mesmo tempo, foi o fim de uma era.